Olá, 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 aqui Marcel Scalco para o 29º episódio do Vida É Podcast. Vida é para aquelas pessoas que gostam de conversar sobre a vida, mas especialmente curtem viver a vida. Estou aqui como sempre e para sempre com meu amigo e companheiro de bancada, Robson Amushi. E daí, bonitão, o que temos para hoje? Que prazer, 29º, hein? Quem Passou, diria? hein, E que a gente vai continuar e que esse trabalho lindo dessa união possa perseverar. É essa a palavra? Perseverar. Para sempre. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui. Eu estava falando para o Marcel aqui antes de começar que esse é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer sem direção, mas com coração. Sem rumo, sem lenço, sem documento. E é isso mesmo. Sabe que os nossos alunos, teus, meus, nossos mentorados, teus, meus, e enfim, eles curtem pra caramba o Vida É Podcast. É um podcast diferente. Geralmente os podcasts eles são assim meio de iniciação de conteúdos, eles são meio para o início da expansão de consciência. E o Vida É Podcast já é um podcast avançado, não é qualquer pessoa que topa participar. E eu vou te contar um segredo. Eu nunca tinha escutado o nosso podcast. E eu comecei eu viajo muito, né? Eu tenho uma casinha em São Francisco Xavier. E eu comecei a viajar escutando os podcasts. Você não acredita que até eu tô aprendendo com o que eu tô falando? Mas eu não me canso de me surpreender com o retorno que a gente tem. Eu não me canso de surpreender. Mas é interessante porque os convidados, né, se permitem a viagens. E hoje não vai ser diferente. Com certeza. Hoje não vai ser diferente. Meus queridos, hoje nós temos uma convidada muito especial. Pela sua jornada de vida, pela sua experiência e pela contribuição que ela pode dar a todos vocês. Seja muito bem-vinda, Leila Donaia. Mãe atípica, mãe adotiva e palestrante de inclusão. Boas-vindas. Obrigada, que prazer estar aqui com vocês. Que gratidão real e verdadeira. Falar de vida, que é algo que eu mais faço hoje em dia. Falar da minha vida, falar das ressignificações da minha vida, das transformações da minha vida. Um prazer, prazer. Beleza. Prazer é nosso. Então nós vamos seguir nessa jornada, como conversamos nos bastidores, da maneira mais leve, mais tranquila, mais despretensiosa possível. Eu gosto de imaginar que nós estejamos numa mesa de bar. Nesse caso, sem bebida alcoólica. Mas também não precisa, porque as viagens que a gente faz aqui... É maior do que tudo isso. É mais profunda que se estivéssemos sob efeito de entorpecentes. Mas olha só, vamos começar falando um pouquinho de ti, para que as pessoas te conheçam. E do que tu nos trouxer, quem sabe a gente pega aí um fio da meada e vamos puxando, vamos ver onde isso vai dar. Permite que os nossos ouvintes ou quem esteja nos assistindo te conheça minimamente. Vamos lá, deixa a gente te conhecer. Bom, eu sou Leila Donaia, hoje sou palestrante, mas até chegar aqui foi uma longa caminhada. Eu nasci e ao meu nascimento eu fui abandonada pela minha família. E eu só consegui pensar nesse abandono e no que esse abandono me causou muito recentemente. Mas isso é uma outra história. A gente está aqui para falar de vida, de transformação. Esse abandono permitiu com que eu tivesse uma família maravilhosa. Porque a gerente do hospital que eu nasci... Então, eu nasci, fui deixada para adoção. A gerente do hospital foi trabalhar um dia normal. Pensa você chegando lá no seu trabalho. Minha mãe chegando no trabalho dela. Chegando lá, as enfermeiras falaram, tem uma menina que foi deixada para doação. E ela foi no berçário ver a menina que havia sido deixada, no caso eu. E aí diz que ela olhou para mim e ela fala, palavras dela, tá? Que eu era muito linda e que na hora que ela colocou a mão dentro da minha mão, eu fechei a mão. Porque o bebê tem um reflexo que chama apreensão palmar. Graças à apreensão palmar, mas ao amor daquela mulher,
ela me adotou, ela se tornou a minha família, virou o meu amor e me criou sozinha, me criou pra vida, transformou a minha história e eu sou muito grata a tudo isso. Muito feliz por ter começado a vida dessa maneira. É lógico que a gente não pode ignorar o fato de antes dessa grande oportunidade da vida, eu ter sido abandonada. E só hoje eu consigo reconhecer, diante de muitas coisas que aconteceram na minha vida depois, de ter adotado, inclusive, né, uma criança, e olhando para a história da minha filha, eu pude olhar para a minha história. E como é importante a gente entender que a vida ela é feita de coisas maravilhosas, como essa parte da minha história, mas ela também é feita de alguns percalços. E esse abandono fez com que eu me tornasse, durante a minha adolescência, durante a minha vida, uma pessoa muito insegura. Porque eu precisava, sabe, da aprovação das pessoas, eu precisava ser a melhor aluna para não ser abandonada, eu morria de medo de ficar sozinha. E só quando eu olhei para mim e para essa partezinha aí, difícil de tudo isso, é que eu consegui transformar a minha jornada. Isso só aconteceu depois que eu fui mãe, no caso. Tu sabe que a conversa vai sem rumo, né? Tu acredita no poder da palavra? Que a palavra tem força? Acredito. O que tu sente quando tu diz eu fui abandonada? Olha... Desde que nós conversamos, tu já falaste 7 vezes isso. Entendi. Acredito. Talvez tenha alguma coisa aí ainda. Mas como tu te sente quando tu diz eu fui abandonada? Como eu me sinto? Olha, vou falar, Marcel. Eu sinto que eu fui privada de algumas coisas que eu sei hoje, que eu reconheço hoje, por conta da decisão, né, da minha genitora, que eu entendo, que eu respeito e que eu concordo. Se eu tivesse que voltar na minha história, eu não mudaria uma vírgula. Mas eu entendo que tudo isso causou muito sofrimento, por exemplo, aos meus irmãos que ficaram. Então, eu tive 5 irmãos que sofreram muito a minha ausência. 6 irmãos, na verdade, porque uma foi doada como eu. Então, esse abandono, não é porque eu tive uma vida maravilhosa que essa situação não me causou alguns traumas, entende? Que são possíveis de serem curados, de serem reabsorvidos. Hoje existe uma cicatriz ali, mas não é mais uma cicatriz que me causa a dor, a insegurança que me causou já na vida, entende? Então, assim, como que eu vejo quando eu falo isso? Digamos que eu não fale com alegria, mas com gratidão. Muita gratidão. Porque se não fosse esse fato, talvez não, eu não seria quem eu sou hoje. Não seria? Eu não seria. E eu sou muito feliz com quem eu sou hoje. E é graças a isso. Então, apesar de ser uma palavra forte, você falou as palavras têm poder, né? As palavras têm poder, eu acredito nisso. Mas eu não posso ignorar esse fato da minha existência. O fato não, mas a palavra que tu usa para descrever o fato, quem sabe? Mas e se eu falar uma palavra que remete a isso, mas numa outra postura? Que talvez é isso que eu esteja entendendo dela. Ela fala a palavra abandono, sim, mas ela vem também com uma postura de tá tudo bem. Tá tudo bem. É gratidão. Se não fosse dessa maneira e do jeito que foi, hoje não seria quem eu sou e poder estar ajudando tanta gente, que a gente já vai chegar lá. E eu posso te contar uma história? Pode. Posso contar uma história? Lógico, a gente veio aqui pra isso. É uma das histórias que eu mais gosto. Quero te ouvir, maior prazer. Uma das histórias que eu mais gosto. Num dos nossos treinamentos, no momento de compartilhar, uma participante pede o microfone para compartilhar e diz assim: o que eu experimentei agora, eu não tenho como descrever e nem como agradecer a vocês. Ela vinha de uma experiência no treinamento.
Uma vivência. De uma vivência. E ela disse, eu passei a minha vida inteira, e disse a idade dela, sei lá, 35 anos, contando todos os dias da minha vida, que eu fui abandonada pela minha mãe 10 vezes. E só hoje, sozinha, naquele colchãozinho ali, eu tomei consciência que a minha mãe não desistiu de mim 10 vezes. Que a minha mãe, enquanto não encontrou um lugar seguro para me deixar, ela não desistiu de mim. E só porque ela não desistiu de mim, eu encontrei uma família que me deu um nome, que me nutriu, que me educou e me fez eu ser quem eu era. E eu também sinto que nem o Robson. Eu sinto que tu já estás muito mais permeável para olhar de um jeito diferente para isso. Sim. Tanto que eu perguntei como tu te sente com esta palavra. Porque quem sabe é o que esteja faltando, é só tu encontrares a palavra. uma outra palavra. E essa palavra pode abrir uma conexão profunda. Sim. Não com a tua genitora, mas com a tua mãe. Durante muito tempo eu contava que meu pai não olhava para mim. Porque meu pai trabalhava e fazia umas coisas e eu contava essa história dessa maneira. Porque eu não enxergava o tipo de amor que ele estava me dando, que era trabalhar para me dar o melhor. Só que eu queria uma outra forma de amar, uma outra forma de amor. Mas com o tempo eu mudei isso e falava, meu pai me amava de uma outra maneira. Cada um tem um jeito, né? De amar e de demonstrar isso. Mas você tocando nesse assunto, eu acho muito relevante e até me emociona, sabe? Eu choro, viu, gente? A gente também aqui. Você chora? Também. Então tá, então tamo junto, eu choro. Se você assistir os outros episódios, todos têm choro. Então tá. Inclusive, nas minhas palestras eu choro, eu sempre aviso, se você acha que eu não vou dar conta de terminar isso aqui, você fique tranquilo, que eu vou terminar. Eu vou me emocionar, mas eu toco o barco. Mas você sabe que já me perguntaram isso, outras vezes de maneiras diferentes. E você tocou talvez num ponto mais sensível, né? Mas quando eu penso, durante 36 anos eu não olhei para isso. Claro. Eu não olhei. Então assim, eu não me permitia, olhar. E agora, muito recente, 2 anos que eu olho, ainda existem marcas, que com o tempo vai passar, sempre que eu falo, hoje eu tenho uma irmã que também foi doada, como eu. E essa parte é o que mais, quando a gente conversa, e a gente não se conhece ainda, porque ela tá no Japão. Mas a gente se encontrou muito por acaso na vida, assim. E aí, quando a gente conversa sobre isso, ela fala exatamente a mesma coisa. Chegaram com um lencinho aqui. Obrigado, Sérgio. Que é isso. É você olhar a sua história, como ela aconteceu. Isso é um fato. E ressignificar isso de alguma maneira. Mas talvez hoje você me trouxe algo, Talvez é muito recente, sabe? Talvez é algo que ainda... E o fato de não conhecê-la, quando eu penso nisso, eu penso nela. É a primeira coisa que me vem, é ela. Ela é mais nova do que eu. E ela foi abandonada, como eu, ainda usando, essa palavra, que é forte, mas que é o fato. E quando eu penso nela, e eu demorei muito para encontrá-la, e até eu encontrá-la, eu pensava, meu Deus, como que essa pessoa tá? Como que ela tá vivendo? Será que ela precisa de mim ou não? E aí, vocês acreditam, eu sei, nos encontros que o universo nos proporciona, que Deus nos proporciona. E aí, como que num milagre ela apareceu, assim, uma sobrinha minha encontrou, por acaso, num atendimento. E a gente descobriu que era a nossa irmã, que a gente procurava
desde que eu descobri os meus outros irmãos, eu procurava ela. E então, assim, eu acho que tem muito a ver com esse encontro que falta acontecer, sabe? Das irmãs, de ressignificar mesmo, juntas, sabe? Essa parte da nossa história. Mas, assim, concordo em gênero, número e grau. Verdade. Porque o Tony que fala muito disso, sabe? Que Tony Robbins, né? Eu nunca esqueci, assim, eu tenho algumas aulas de alguns professores que eu nunca esqueço. Como tu te sente quando tu fala isso? Cara, isso é de uma simplicidade para mim muito gigante, porque se ao dizer isso me faz bem, eu sigo dizendo isso. Se ao dizer isso não me faz muito bem, eu posso então começar a cogitar a possibilidade de falar disso diferente. Sim. De forma que isso me faça sentir melhor. E aí, quando essa cliente diz, eu não fui abandonada pela minha mãe 10 vezes. E ela diz, minha mãe não desistiu de mim por 10 vezes, ela sentiu-se amada pela mãe dela. Sim. E ela passou... Ela fez sozinha o trabalho, que é mais encantador para mim. Ela passou uma vida sentindo-se abandonada e arcando com as consequências disso. E de uma hora para outra, ela passou a sentir-se cuidada, protegida pela mãe, do jeito que foi possível. Exato. Com os recursos, meios e formas que a mãe dispunha. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. A tua mãe, que por enquanto eu vou chamar de mãe biológica, ela tinha quantos filhos? Tinha 5 filhos quando eu nasci. 5 filhos. Exatamente. Ela estava com o pai de vocês ou ela... Não. Não, ela não estava. Ela era uma senhora viúva. Eu não toco muito nesse assunto em respeito aos meus irmãos. Mas o que eu conto dessa parte da história é que ela não tinha condições nenhuma de me criar, né? Ela vivia numa situação muito difícil. E ela tomou a decisão certa. Inclusive, quando eu a encontrei, ela é viva e eu pude encontrá-la. E eu me lembro, assim, foi um momento muito especial da minha vida, porque ela olhou pra mim chorando e me pediu desculpas. Eu falei, perdão. Eu falei, te perdoo, mas eu queria que você soubesse que você fez a coisa certa. Minha vida fluiu. Olha aqui, eu tô aqui hoje, né? E a minha vida fluiu graças à sua decisão. E desde então, desde um pouco antes disso, isso vai fazer 2 anos agora, eu defendo muito, muito as mães que doam os seus filhos. Porque, gente, independente do motivo pelo qual aquela mulher doa uma criança, independente, ela teve um motivo. Isso merece ser respeitado. Essas mulheres, eu recebo essas mulheres no meu Instagram hoje, sempre no anonimato. Então, elas falam assim, olha, eu doei uma criança há muito tempo atrás. Algumas têm contato, outras não. Mas elas nunca contam isso pra ninguém. Porque a sociedade julga essa mulher de uma maneira absurda. E eu falo, gente, nós temos que mudar esse olhar. Mudar. E depois que a minha filha veio, sabe? Com 9 anos já... E, lógico, a mãe dela não era uma pessoa maravilhosa, né? Porque ela foi para a via da adoção, né? Por outras questões. Que eu falo que as 2 coisas que eu não conto da minha vida são coisas que não dizem respeito diretamente a mim, né? Que é a história da minha filha antes dela chegar na minha casa, é dela. Ela vai contar para quem ela quiser. E a história da minha genitora dela também, né? E eu conto só a partir ali do meu nascimento. E... quando a minha filha chegou, eu pude entender que aquela mãe... e respeitar a mãe dela, inclusive. E eu sempre falo para ela, filha, o seu coração é tão grande que cabe a mamãe, cabe a sua mãe biológica, cabe todo mundo aí dentro. Né? Aquela mulher, ela deu a vida da minha filha, que é algo extremamente especial. É o que a gente tem de mais especial. E não tem como eu não ser grata a ela por isso. Minha filha jamais teria
né, teria aparecido, nascido para mim se não fosse ela. Então, assim, quanto a esse olhar, sabe, de gratidão a essas mulheres que doam. Se você tem um filho hoje e ele chegou por essa via da adoção, é porque alguém o teve, né? Porque alguém permitiu que ele existisse. E só essa permissão já é motivo de gratidão. Né? Eu vejo muito dessa forma. Eu te ouvindo, eu reafirmo a hipótese do Robson. Sim, tu está muito próximo de estar concluindo um ciclo. Eu também concordo. Muito próximo. Muito Eu próximo. Assim. Aquela coisa da linha amarela e da linha azul de Bert, que tem o cartesiano e o racional, e tem ali o sentir, a percepção, né? Sim. E é bem isso que você falou. As pessoas julgam pelo cartesiano, pelo racional, Exato. mas elas não sentem o que as pessoas ali passaram por aquilo. Sim. Né? Cada vez mais eu venho vindo para essa linha do sentir. Eu vou lá visitar o cartesiano e o racional, porque a gente está num mundo que precisa disso, né? O tempo todo, porque senão os caras vêm e engolem a gente. Exatamente. Mas eu também vou ali o tempo todo checar na percepção e no sentir. Né? E nessas duas fases, eu fui, junto com o Décio, definir o que era coragem. Né? E coragem é a mulher. É a mulher dar a vida por uma criança, por uma outra pessoa. E a coragem nasceu para mim, assim, da minha mãe também. Né? De poder abandonar muitas coisas que ela queria para criar a gente. Sim. Né? Então, se para criar ela tem tanta coragem, tanto amor, imagina para doar. O quanto de coragem... Nunca é sem amor, sabia? Nenhuma doação é sem amor. O quanto tem de amor. Exatamente. Pode parecer uma coisa louca que eu Parece, tô falando. Mas não é. Né, Marcelo? Mas se você for ver essa percepção, não precisa nem de palavra. Exato. E digo mais, hoje, conhecendo a história, que eu não conto, eu posso só garantir uma coisa. Só uma coisa. O sofrimento dessas mulheres que doam é algo que nem eu, e nem vocês, e nem ninguém que não passa por isso vai saber o que é. Hoje eu sei, mas assim, a gente não tem noção. A gente presume. Exatamente. Tem gente que não consegue nem presumir porque está muito na moral, com a espada da justiça na mão. Exato. Então essas pessoas nem presumem. A gente que está se olhando com um olhar mais humano e comum, que eu chamo, a gente já consegue presumir a dor de uma mãe. Né? É algo surreal. Um jeito de olhar para isso e que as pessoas geralmente não fazem é pensar, cogitar, analisar, levantar a hipótese de em quem a mãe pensou. Exatamente. Se foi nela ou se foi na criança. Exato. Né? Em quem a tua mãe pensou quando te deixou. Sim. E são essas palavras dela que a minha mãe, Dona Ruth, minha mãe que me adotou e que me deu, né, grandes oportunidades na vida. Ela fala que ela conversou com ela e duas palavras que ela usou: eu quero que você arrume uma família para essa menina. Uma família que possa cuidar e amar. São palavras dela. Então, assim, que potente isso, né? Mas tá muito claro isso, mas as palavras têm força, né? Em quem a tua mãe pensou quando te deixou no hospital? Somente em mim. Somente em mim. E a dor que ela sentiu para que tu tivesse a mãe Ruth. Imensa. E o resto da vida. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso. É trazer para consciência assuntos que incomodam, né? Doem, exatamente. Mas eu tenho aprendido muito isso. Eu não acredito, né, em coincidência, eu acredito em providência. E eu tenho uma constelação marcada semana que vem, talvez. Já constelamos aqui? Talvez. Já começamos. Exatamente. Mas, Leila, eu tô obstinado pela palavra, Leila.
Tô Tá obstinado, bom. tô obstinado pela palavra. Agora que a gente pode mover Sim. um pouco a tua história, né? Olhar por todos os lados. Aquela nossa aluna disse: minha mãe não me abandonou. Minha mãe não desistiu de mim. E agora tu disseste: minha mãe, falando com a mãe Ruth, disse: arruma uma família para cuidar e amar dessa menina. Quem sabe a gente começa o podcast de novo e tu te apresenta para nós. De Eu uma sou outra Leila maneira. E a minha mãe arrumou a mãe Ruth para me amar e cuidar de mim. Pode ser. Vamos lá. A força disso, né? Não, vou desmarcar a constelação. Experimenta aqui. Não, a minha... Como é o nome da tua mãe? Eu não tenho autorização Ah, não, tá bem. para Tá tudo dizer. bom. Infelizmente, Não. a gente Bem. tem alguns acordos, Tá né? tudo bem. Com os nossos irmãos. Tá tudo bem. Não faz Mas mal. é isso. Olha, aí você vê o reflexo, né, do julgamento da sociedade, né? Essas mulheres, elas não podem aparecer, Que coisa, né? né? É muito forte isso. Mas eu vou me apresentar de novo pra gente começar esse podcast. E eu parar de chorar, pelo amor. Eu não vim a São Paulo. Parar Não aqui. é pra querer te confortar nem nada. Mas não tem uma pessoa que sentou desse lado aí e não chorou. Ah, é? É. Então E pronto. nós estamos chorando, só que nós somos Vocês, treinadores exatamente. há muitos anos Vocês e a gente chora. Mas a gente Por já dentro. chora de um O outro coração jeito. aqui tá igual, Entendi. o meu coração tá igualzinho o seu. E eu tenho certeza que todo mundo que vai escutar e tá escutando isso aqui também tá sentindo toda Sim. Sim, sem essa dúvidas. emoção. Eu sou Leila Donária, a minha mãe me arrumou uma família, a minha mãe cuidou de mim no meu nascimento e me arrumou a minha mãe Ruth. Ficou melhor? Tu que me diz, que Sim, sem dúvidas. A doação, né? Talvez a troca do... Não vou nem falar, nem fala. mas para doação, né? Essa doação de amor, realmente, né? Que essas mulheres, não só a minha, né? Mas a da minha filha e tantas outras que talvez até estejam nos escutando, né? Você pode ter certeza que vai chegar longe. Vai. Porque é tão Vai chegar bonito pra quem precisa. E tu és muito abençoada, porque Muito. é tudo tão claro para ti e tu és... Eu não acredito em bênção sem mérito. Aham. E nem em mérito sem bênção. Aham. Já tinha ouvido falar isso? Isso é Não. bonito. Repete. Bonito? Repete. Se tu recebe uma bênção e tu não faz por merecer, a bênção vai embora. Concordo. Se tu tem mérito e acha que tu é dono de todos os méritos, não é verdade. Porque se tu mereceu aquilo ali, algo te abençoou para merecer. Vou dar um exemplo. Eu mereço porque eu sou estudioso, mas eu fui abençoado porque eu ganhei a vida. Eu não fiz nada para ganhar a vida. Então, as bênçãos acompanham os méritos e os méritos acompanham as bênçãos. Muito bom. Quem se acha só abençoado e não meritório, está vendo uma visão parcial da realidade. E o contrário também é verdadeiro. Então, tu és abençoada porque a tua mãe Ruth te contou, Exato. né, o que a tua mãe te disse. Sim. Tu és abençoada porque tu encontraste os teus irmãos e eles disseram que te procuraram, Nunca me abandonaram. nunca deixaram de te procurar. Nunca. Tu és abençoada porque tu encontrou a tua mãe biológica e ela te pediu perdão, Exato. como quem revela o quanto ela se culpa Sim. pelo que ela fez, quando na verdade eu acho que ela Tomou a decisão ela, certa. ela te protegeu, né? Exatamente. Porque diante das circunstâncias postas, seria muito difícil tu ser tão bem cuidada naquelas circunstâncias Sim. quanto tu foste cuidada pela mãe Ruth, que pôde te dar toda a atenção, todo o carinho. Eu não todo o estaria cuidado. aqui hoje. Não seria do jeito que foi, né? Não.
Sem dúvidas. Eu sou muito abençoada mesmo. Mas e mereço. Merece. Eu sei, merece porque, fechando a minha fala, porque é mérito teu se permitir olhar desse jeito. Porque podia ter ficado na queixa, no ataque, na acusação, na cobrança, com o dedo apontado e a espada da justiça dizendo não. Não, foi tudo errado, não podia ter sido assim. E ao dizer isso, não perceber que se não fosse assim, não teria a mãe Ruth, enfim, tudo o resto que tu já sabe. Muito lindo, maravilhoso. Querida. Deixa eu limpar as lágrimas. Não, tem um papelzinho que ficou aqui, ele vai tirar umas fotos. Deixa eu ver. Ele vai tirar, tá aqui, isso, agora saiu? Vai sair. Pronto, agora bora lá. Uau, já vou desmarcar aqui. Semana que vem, meu compromisso. Vamos lá. Muito bom. Então, esse é o comecinho, né? Esse é o começo. E aí, vamos falar um pouquinho do hoje, né? Vamos. Como tu tens dado vazão, canalizado, passado adiante um pouco essas tuas jornadas, o que tu tens feito? Olha, depois que eu me tornei ali adolescente, jovem, na juventude, eu já tinha muito claro algumas coisas. E nessa época a gente acha que a gente é o dono da vida, né? Que a gente sabe tudo. E eu me lembro que eu falava, eu sempre quis ser professora universitária. E eu tinha uma meta ali de terminar o doutorado até os 30 anos. Cumpri essa meta. O que hoje eu entendo que foi apenas uma maneira de passar por alguns lugares que eu precisava estar. E me casei. Depois que eu me casei, hoje fazem 20 anos que eu tô com meu marido, então a gente tem aí uma história longa juntos. A gente se conheceu no colégio. E a gente sempre teve plano de ter filhos. E a gente falou, vamos curtir o casamento um tempo e depois a gente vai planejar a nossa família. A gente sempre falou em adoção, sempre. Então, nós queríamos filhos pela via biológica e filhos pela via adotiva. E aí, nós engravidamos e planejamos, idealizamos aquele filho com toda a força do nosso ser, do nosso coração. Então, o nosso filho, antes da gente saber se era um menino, a gente já tinha certeza que ia ser um menino, que ia ter o nome do pai, que ia estudar na escola que a gente se conheceu, que ia ser médico como o pai e o avô. Então, assim, a gente estava meio que traçando a vida do nosso filho. E aí, quando o Gabinho nasceu, a gente chama ele de Gabinho, ele chama Gabriel, mas como é o mesmo nome do pai, a gente o apelidou carinhosamente de Gabinho. Quando o Gabinho nasceu, foi como se, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente planejava tivesse escorrendo pelas nossas mãos, indo por água abaixo mesmo, água abaixo. Por quê? Porque logo depois do nascimento do nosso filho, a gente descobriu e entendeu que o nosso filho seria uma criança com deficiência. Nosso filho tinha uma síndrome raríssima. Nosso filho tinha uma condição que chama crânioestenose, que é um fechamento aqui da sutura do crânio, e entre outras malformações. E eu me lembro que quando a gente descobriu tudo isso, sabe? Foi como se o nosso chão, assim, tivesse sumido. Foi de longe, e aí eu vou chorar de novo, a coisa mais difícil que a gente já viveu. Porque naquele momento, hoje eu entendo, né? É como se a gente precisasse realmente passar por um processo de aceitar o filho real. Porque aquele filho que você idealizou, ele não é o seu filho real e ele nunca vai ser. Mas quando ele é uma criança com deficiência, é como se aquele sonho do filho idealizado fosse tirado muito bruscamente de você. Né? É muito rápido, né? E é muito difícil. E aí eu já falo, né, para pais e mães que estão passando por esse momento, é muito difícil. Mas o que eu também falo, que é muito possível você transformar tudo isso. E como que eu transformei, né? Como que foi a minha virada de chave para essa situação toda? O meu filho, por conta dessa crânioestenose,
precisava de uma cirurgia de grande porte. E aí, quando ele foi para essa cirurgia, eu tive uma conversa com Deus. E eu falei, olha, até então, eu só me pergunto por que comigo, por que com ele, por que com meu marido. Se o meu filho sair daí com vida e eu levar ele para casa, minha condição era essa. Ele tinha que sair com vida e eu precisava levá-lo. Ele tinha que passar pela UTI e eu levá-lo para casa. Se eu levar ele para casa, eu vou transformar o meu olhar. Eu nunca mais vou comparar o Gabinho com nenhuma criança. Porque eu sei que ele é único. E eu, a partir de hoje, vou olhar o que ele é. Não o que eu queria que ele fosse. Eu vou olhar as capacidades dele. E não as incapacidades, como eu tenho feito. E aí é uma longa história, né? Ele foi pra UTI. E aí eu era professora de UTI. Foi aí que a minha chave mudou. Porque naquele dia que eu encontrei meu filho na UTI, eu que entendia tudo de uma UTI. Pensa, eu dava aula de graduação e pós-graduação em UTI. Eu não sabia nem abaixar a grade da cama do meu filho. E dava aula. E eu sabia tudo. Que louco. E aí eu falei, cara... E aí me deu um tilt naquele momento, né? Um tilt. Eu aceitei a condição do meu filho. Ali. Quando eu vi ele, quando eu peguei o meu bebê pela primeira vez no colo, eu falei, Gabinho, te prometo, a gente vai ser muito feliz. Não era pra eu estar chorando desse jeito, viu? Vocês estão me deixando muito emocionada. É muito difícil. E aí, a gente foi pra casa e aí eu já não sabia mais o que eu queria fazer profissionalmente falando. Porque eu falei, meu Deus, é muito grande isso que tá acontecendo na minha vida. E aí eu falei pro meu marido, falei, vai parecer loucura, né? Eu tinha terminado um doutorado, eu era, né, professora, eu tinha estudado 11 anos a mesma coisa. Autoridade. 11 anos a mesma coisa. E eu queria abandonar isso, tudo. E eu falava, gente, vai parecer muita loucura, né? As pessoas vão achar que eu fui mãe e, sei lá, fiquei louca. E as pessoas, novamente a gente fala, né? Julgam muito, né? E aí eu falei pra ele, ele falou, amor, se você acha que é isso, para. No dia eu briguei com ele, olha como são as mulheres, né? Eu falei, Gabriel, era pra você falar outra coisa, né? Não era pra você falar, amor, para. Era pra você me apoiar, seguir em frente, né? Ficou um papelzinho na tua... Meu Deus, tá ficando Não, papéis. tá tudo bem, a gente cuida de ti. A gente vai falar. Vocês vão me ajudando, né? E aí... Mas olha só pra sublinhar isso, eu idealizo o filho. Sim. Que é muito né? bonito. E assim, ó, não tem quem não idealize. Não tem. Né? Mas aí eu idealizo que o marido me diga o que eu Exato. Quero que ele diga. Ouvir. E veja bem, e ele está dizendo essencialmente o que eu preciso, mas como não é o que eu quero, ainda brigo com ele. Você tá vendo? Eu só estou querendo sublinhar, queridos ouvintes do podcast, o que a idealização faz conosco. Exato. O que nós nos colocarmos num lugar de Deus, mas não num Deus humilde, né? Que ocupa o seu lugar, um Deus arrogante. Exato. Não benevolente. Não benevolente, faz com que nós detonemos a vida simplesmente como ela é. Exato. Né? E eu te ouvi assim, e tu és muito precisa quando tu diz, nós planejamos tudo, até a profissão que o Gabinho ia ter, né? E aí me surge uma das minhas falas, que é, nós somos um grão de areia. E aí eu paro aqui, né? E aí as pessoas pensam, no deserto. Eu digo, não, é no universo. E isso revela a nossa insignificância diante das maravilhosas e poderosas forças do universo. E quando a gente se coloca contra isso, então a gente tem uma vida muito pesada, porque tu está lutando contra o que tu não tem para lutar. E eu fico te ouvindo, eu fico pensando assim, uma mãe que sonhou com o filho, e esse filho se aproximou muito, porque às vezes se aproxima, né? Muito. Eu sonho que o meu filho vai ser loiro de olhos azuis, e bom, ele nasce loiro de olhos azuis. E aí eu sonho que o meu filho vai ser advogado que nem o pai. Ele tá muito próximo, né? Sim. E aí essa mãe depois, sei lá tá na fila
do médico, para arrumar uma consulta no médico. Um médico qualquer, que me veio mesmo um exemplo. E aí o médico não tem uma consulta para ela. Aí ela pira, ela enlouquece, porque não conseguiu a consulta no médico no dia que ela queria. E eu fico imaginando tu, querida, quando as coisas hoje em dia não saem exatamente como tu quer. Como que tu reage hoje? Hoje, completamente diferente. Hoje eu fui... Hoje eu olho pra Leila, né? A Leila lá de trás, e eu falo, nossa. E é por isso que eu faço questão de falar essas coisas, pra mostrar como é possível a gente desconstruir, a gente se abrir pro universo e pras coisas que vão chegar pra gente. Se a gente estiver olhando pra isso, se a gente estiver aberto pra isso. E se a gente não achar que somos o alecrim dourado? Eu achava ainda, naquela época que eu era o alecrim dourado. E aí eu entendi hoje que eu sou o grão de areia no universo. E foi muito importante, assim, pra minha história. Porque quando meu marido fala ali, não, faz o que você quer, e eu brigo com ele, na verdade, no fundo, ele me encoraja. E eu precisei de muita coragem. Eu demorei ainda 1 ano e meio. Não foi assim. Tudo isso que eu tô contando, né? Não foi de uma hora para outra. Imagina 11 anos estudando, Exatamente. doutorado. Como é que tu abre mão de tudo isso? Exatamente. E aí, quando o Gabinho tinha 4 anos, 3 para 4 anos, eu tomei a coragem que eu precisava. E aí eu deixei tudo. E eu falei, vou tirar 1 ano sabático, né? Pensava ainda que eu iria voltar, assim, sabe? E daí, nesse 1 ano, eu me abri. Eu me abri para tantas coisas, para a vida. A Bia chegou nesse ano, a minha filha, que chegou com 9 anos. Qual idade eles estão agora? O Gabinho 7 e a Bia 13. E aí, eu comecei a contar o que eu tinha vivido, né? Toda essa dificuldade, toda essa provação mesmo, esses desafios que haviam acontecido comigo e contar de uma maneira muito real. Assim, eu sou essa aqui que vocês estão vendo, né? Então, assim, quando precisa aparecer chorando, eu apareço. Quando precisa aparecer descabelada como mãe, eu apareço. Quando é pra estar arrumada profissionalmente, eu estou. Então, assim, muito vida real. E eu comecei a falar sobre isso, sobre preconceitos, sobre capacitismo, sobre inclusão, sobre como o Gabinho, que era aquela criança que não era desejada, que não era esperada, transformou a minha vida. E como eu fui capaz de entender coisas que eu jamais entenderia se ele não tivesse aqui. Mas sabe, assim como é impossível a gente saber o que as mães que cuidam para que os seus filhos sejam mais bem cuidados do que seriam por elas. Gostou? Assim como é impossível eu entender a dor de uma mãe que cuida para que os seus filhos sejam mais bem cuidados do que seriam por elas mesmas, eu também nunca vou entender o que tu passaste. Exato. Mas eu já ouvi muitas pessoas falarem que depois de ser pais e mães de crianças especiais, seja por que motivo for, sua vida se transformou, e te ouvindo é uma das vezes que eu estou mais sentindo isso. Né? Porque tu falaste da velocidade com que tu foste confrontada com o fato de ser um grão de areia no universo. Sim. E isso é muito intenso, porque pensa comigo assim, ó, meu filho nasce e ele tem uma dificuldade auditiva. Sim. E aí eu ligo uma lei da vida que é poderosa, a vida é movimento, e aí eu começo a estudar perda de audição, melhor médico, melhor tratamento, eu sigo lutando com isso, eu sigo lutando para recuperar a audição. É só um exemplo, né? Uhum. Mas no teu caso, não tinha o que lutar. Não tinha o que fazer, não tem, dada a intensidade. Sim. E aí, assim, ó, a voz que eu ouço, né? Te rende. Sim. Te rende. Exatamente. Assim, é muito intenso. E aí, assim, quando tu te rende em relação a isso, bom,
tu passa a te render conta em relação a tudo que tu não tem mais nada para fazer. Exato. As lutas desnecessárias não são mais travadas. Sim. Só as lutas possíveis. Só as lutas plausíveis. Mas é terapêutico. Exato. É uma terapia... um cliente uma vez disse assim, ó, que eu digo que tem homeopatia nos tratamentos terapêuticos. Não, tratamento terapêutico não é bom, né? Em treinamentos podem ser homeopáticos, alopáticos, mas olha, não precisava ser uma quimioterapia. Então, a sensação que eu tenho é que receber essa bênção com muita dor, eu sei que tem dor, sim. É muito avassalador, não tem. Sim. Porque aí o contrário é brigar com Deus. Exatamente. O contrário é brigar com Deus e ficar brigando contra a vida, né? Exato. E você sabe que você me lembrou uma mensagem que eu recebi certa vez. Eu estava contando, né, uma situação. Eu conto muitas situações que acontecem com a gente no sentido de educação mesmo, de como... Porque às vezes as pessoas, elas têm medo de se aproximar da pessoa com deficiência, porque ela não sabe como vai lidar com aquilo, ela não sabe como ela chama aquela pessoa, enfim. E aí eu acabo soltando muitos vídeos nesse sentido. E você falou de brigar com Deus. Uma vez eu soltei um vídeo contando que uma mulher queria rezar pela cura do Gabinho. E aí eu falei pra ela assim, com todo o respeito do mundo, eu falei assim, olha... Vou ficar muito grata da senhora rezar por ele. Pelo milagre da cura, ela falou. Quero rezar pelo milagre da cura do teu filho. Falei, olha, eu vou ficar muito grata da senhora rezar pelo meu filho. Mas eu queria falar para a senhora que o milagre é ele aqui. Ele não precisa de uma cura. E aí eu soltei isso na internet e aí algumas pessoas me falaram assim, mas você duvida de Deus? Porque Deus pode curar o seu filho. E aí... O que eu respondo sempre é: Deus permitiu que o meu filho viesse com uma alteração genética. Só Deus permite isso. Tudo que acontece só não com a permissão de Deus. Exatamente. Então, meu filho, ele não precisa dessa cura genética. Isso não existe. E aí teve uma seguidora que quis brigar comigo por isso. Se Deus quiser, ele cura até os genes. E eu falei, ok, vamos encerrar a discussão aqui, né? Deus permitiu que o meu filho viesse com essa alteração. Então, a gente precisa entender muito essa questão, né, da briga com Deus. E aí, muitas pessoas com deficiência se manifestaram nesse momento, e para mim é muito importante ouvi-las, falando justamente isso. Eu fui a criança que as pessoas queriam rezar pela minha cura. Eu fui essa criança. E todas as vezes que alguém botava a mão na minha cabeça pedindo uma cura que não existe. Não é porque a gente não acredita em cura. Eu acredito muito em cura, mas a gente está falando de algo de permissão. Todas as vezes que alguém colocava a mão na minha cabeça e rezava por mim, por essa cura que não existe, eu me sentia muito... Errada, muito inadequada. Inadequada, menor, exatamente. Né? Menor. Então, olha como a gente tem responsabilidade... né, pelo outro e pelo que a gente deseja e pelo que a gente fala pro outro. Tu lembras, e não é uma cobrança, é só uma curiosidade, o nome desse podcast? Vida? Vida é. Vida é. Vida é. E provavelmente esse é o insight mais lindo que eu tive na minha vida. Eu tive uns quantos, sou muito abençoado e tenho muitos méritos. Graças a Deus. Robson, eu nunca ouvi, cara, eu vou ouvir daqui a alguns dias. O dia que eu tive esse insight, porque a minha mãe diz, meu filho tem que escrever para pensar, não pensar para escrever. Mas eu não funciono muito bem assim, eu tenho que falar para pensar. Só que nem eu. Tu também fala para pensar, tem que falar. Primeiro eu falo, depois eu... Te dá em conta. É isso mesmo, sem pensar, né? Sem pensar. Sem Quando pensar, a gente tá exatamente. Nessa conexão, nesse neutro, sei como vocês querem usar essa palavra. Mas é bem isso, quando eu tô no neutro ali, no flow, com o microfone na mão, ou fazendo uma live, ou num atendimento, ou num treinamento, a coisa flui e você fala, nossa senhora, que é isso? E eu tava numa live, uma jornada, e fui explicar o conceito das 9 leis da vida, e todas as leis da vida que eu descrevi, eu não as inventei, eu as observei e descrevi, começam com vida é.
E eu estava falando vida é. E quando eu falei vida é, eu me dei em conta disso. E eu quero ver um dia essa live. Porque eu fiquei profundamente emocionado, que eu senti que a vida não é nem bonita, nem feia. Que a vida não é nem certa, nem errada. Que a vida não é justa, nem injusta. Que a vida simplesmente é. Exato. Simplesmente é. Que lindo isso. E que, portanto, eu não sou nem bonito, nem feio. Não sou nem certo, nem errado. Exato. Não sou nem incapaz, nem capaz. Eu simplesmente sou. E que, portanto, pelo fato da vida ser, o Gabinho não precisa de cura. Porque ele não é doente. Exatamente. Ele simplesmente é. E essa é a grande bênção, esse foi o grande presente que tu recebeste, né? Exatamente. Minha maior... Eu me emociono todas as vezes que eu falo isso, mas o Gabinho é Até, ó, a minha... nossa audiência. Até esbarrei no microfone. Para quem não tá vendo, o Sérgio saiu... O Sérgio saiu, o diretor do podcast, saiu da retaguarda dele e veio mostrar o braço dele arrepiado. Porque esse é uma das grandes bênçãos que eu tive e tu estava falando disso, né? Como foi bom isso. Eu falo que eu só tô aqui hoje falando com vocês porque lá em casa eu tenho um professor da vida. O Gabinho é meu professor. Vocês precisam conhecer ele, sério. Ele, assim, ele é um ser de luz, assim, ele me ensinou. E às vezes eu falo isso, eu chego nos lugares e falo isso, o meu filho ele é um ser iluminado. E aí as pessoas não acreditam. Daí as pessoas conhecem ele e falam, cara, Leila, como ele é diferente, como ele é isso tudo. E é muito profundo a gente poder olhar isso das capacidades, porque incapaz de alguma coisa, todos nós aqui somos, todos nós. Eu sou o Gabinho, você, todos. Mas e do que nós somos capazes? O Gabinho, quando eu recebo alguma mensagem de alguma família, isso é muito comum acontecer, acontece muito, falando, olha, eu mudei o jeito de olhar o meu filho, que tem um autismo, que tem uma doença rara, que tem uma síndrome rara, que tem uma deficiência, porque eu vejo você com o Gabinho. Gente, isso não existe. Eu só consigo pensar naquela criança, sabe? Que tá sendo aceita, que tá podendo ser ela mesma, que não vai precisar provar nada pra ninguém, que vai poder mostrar suas habilidades. E aí, algumas pessoas me falam, mas você fala isso porque o Gabinho, por exemplo, ele anda. Eu falo, independente se o seu filho vive numa cama, acamado, ele tem habilidades. Ele tem. É muito importante. Ele é. Mas Leila, Robson, essa conversa é tão linda, que nós podemos ajudar quem nos ouve a não se restringir a filhos especiais, sim, ou com dificuldades, ou com síndromes. Se é possível um olhar tão amoroso a ponto de acolher uma limitação tão severa como a do Gabinho, por que eu não posso olhar para mim e não dizer para mim que eu não sou um procrastinador? Eu apenas sou quem eu sou. Por que eu não posso olhar para mim? Quantos rótulos, né? E arrancar os rótulos Isso. que eu me coloco? Porque as pessoas estão numa neurose, numa obsessão pelo tal de se melhorar, se aperfeiçoar, evoluir e tornar-se a sua melhor versão, que isto faz com que elas se sintam anomalias, exato, imperfeições, defeituosas, pecaminosas. O desejo que as pessoas têm de se consertar, sendo que elas não são imperfeitas, elas simplesmente são. E eu vou insistir um pouquinho, eu nunca sei como é que as pessoas ouvem isso assim, ó. Mas se o Gabinho não precisa de cura, tu não precisa também. Mas eu preciso, Marcel, porque eu chego sempre atrasado nos lugares. Tá, mas tu já viveu até hoje chegando atrasada.
Sabe? A vida não vai acabar. Ouçam isso. Claro que isso é no nível profundo, né? No mundo interno. Abre o teu coração para ti mesmo. Do jeito que tu és. Tá bom assim. Talvez... Não, mas não tá bom. Mas não tá bom porque tu acha que tá ruim. Não é porque é do jeito que é. Tu queria falar, Robson? E talvez esse seu jeito que você é o que o mundo esteja precisando agora. Exatamente. Alguém tá precisando disso. Eu sempre me achei, olha só, eu defendi um doutorado achando que eu estava enganando as pessoas. Como se isso fosse possível. Né? Eu trabalhei 9 anos no mesmo lugar, achando que eu estava enganando, que eu não era tão boa para estar ali. Hoje eu acho que... E lógico, é importante a gente dizer mais uma coisa para quem está nos ouvindo. Que você me vê falando hoje, gente, eu fui me conhecer. Eu fui entender quem eu era. Eu mergulhei dentro de mim. Eu fui atrás desse autoconhecimento que liberta. E hoje eu me vejo como uma pessoa extremamente capaz de muitas coisas que eu não enxergava lá atrás. Que a doutora não enxergava. Exatamente. Olha isso, né? Eu vejo hoje uma Leila... E para terminar essa questão aí profissionalmente falando... Hoje eu faço uma coisa que não tem nada a ver. Eu não sou mais fisioterapeuta, eu não dou mais aulas de fisioterapia respiratória, eu não trabalho mais em UTI, eu saí da graduação. Anos depois eu saí da pós-graduação também. E aí eu comecei a falar no Instagram e hoje eu sou palestrante de inclusão. Eu tenho alguns produtos motivacional que inclui a inclusão sempre, né? Eu incluo a inclusão sempre. E que tem muito a ver com isso. Hoje as pessoas, elas estão muito nessa vibe de querer. Eu quero ser. Esquecem de serem elas mesmas. E hoje, sendo eu mesma, chorando do jeito que eu chorei aqui, sendo eu mesma, eu sei que por meio disso eu ajudo pessoas. Isso se tornou meu propósito e o meu trabalho, consequentemente. Como é libertador isso, né? Como é libertador? Eu recebi uma mensagem de uma grande amiga falando assim, Amushi, eu não sei se você vai lembrar da nossa amizade lá atrás, mas a sua essência continua a mesma. E como é bom você, sendo você mesmo, fazendo o que você está fazendo hoje. Sim. Você é o mesmo cara lá de trás que ainda não entendia, mas o seu amor, a sua vontade, a alegria continua em tudo que você faz. Então, deve ser libertador para você poder ser quem você é em qualquer lugar. Ser quem a gente realmente é o grande objetivo da vida da gente, no final das contas. Não o objetivo, mas é o caminho, vou assim dizer. Acontece que nenhuma pessoa vai discordar disso. Nenhuma pessoa que tu disser, seja tu mesmo. Seja tu mesmo. Acontece que esse ser quem realmente a gente passa por uma coisa chamada mente, que nos domina e faz nós acreditar que este ser que nós estamos apresentando aqui é realmente quem nós somos. E aí só existem 2 caminhos. Não tem mais do que 2 caminhos para que nós tornemos-nos quem realmente nós somos. 1, é uma jornada de muita dor. 2, é o caminho do autoconhecimento. Exato. E eu estava te ouvindo. E na maioria das vezes a gente passa pelos 2. Passa pelos 2 e nenhum dos dois são fáceis. Não é bem discordar, mas pensar alto, tá bom? Lógico. Eu acho que 95% também... das pessoas... também não tem nada demais, né? Eu acho que 95% das pessoas passa pelo caminho da dor da vida e fica só nesse. E, 5% das pessoas, para não ficar só na dor da vida, busca o autoconhecimento. Que é o meu caso. E eu estava te ouvindo assim, e o Robson disse, olha, ela foi muito elogiada lá no Arrasta para Cima, ganhou mais elogios que palestrantes consagrados, e eu estava te ouvindo falar aqui, eu disse, também é fácil, brincando, né? Ela só é de verdade. Ela só está falando tudo que ela sente. Sim. Tudo que ela é. Tudo que ela é. E, de novo, né? Tu tiveste muitas ajudas da vida, bênçãos, foste. A tua mãe cuidou,
Sim. Para arrumar alguém que te cuidasse melhor do que ela podia fazer naquele momento. Agora eu já falo sem chorar. Viu? E Deus cuidou para que tu tivesse o Gabinho. Isso te impôs muita dor. Muita dor. Muita. E essa dor quebra as defesas mentais, as defesas psíquicas. E ao sentir muita dor na alma, a gente sente mais amor. Sim. Né? Exato. Mas tu mencionaste algo ano passado que eu gostaria que tu pudesse compartilhar. Tu disseste, eu busquei me autoconhecer. Sim. Né? Porque para dar conta de tamanha dor, né? De ser entregue para ser cuidada por alguém que não a sua mãe biológica, sim, e de receber um filho especial, para dar conta disso, algumas pessoas podem dar conta sozinha. Mas eu acho bem difícil. Outras precisam de ajudas, né? Sim, sim. E tu contaste com ajudas? Muitas. Eu mergulhei, assim, nas terapias da vida, holísticas, eu constelei, eu fiz microfisioterapia, eu fui para análise, né? E na análise permaneço e acredito que ficarei. É uma base muito sólida, né? O resto da vida é muito importante você conseguir olhar para isso que te incomoda, né? Que te machuca. E mais do que isso, sabe? Eu acho que a análise me proporciona olhar para quem eu me tornei, sabe? Não só olhar... Lógico, vira e mexe eu tô voltando, né? Nessas questões difíceis. Mas olhar para quem eu tenho me tornado, sabe? Olhar para Leila, que hoje é capaz de se autodescrever e de falar aqui para vocês de qualidades. Se você me perguntasse há 3 anos atrás, trace aí 3 qualidades suas. Eu seria incapaz, eu acho. Porque eu ia enaltecer muito mais o que eu não era, né? Hoje não. Hoje eu sou capaz de listar 20, 30, né? Não me achando de jeito nenhum. Na humildade, né? Sabendo quem eu realmente sou hoje. Então, eu acho que mergulhar nessa Leila, eu entendi que eu não era Leila, mãe do Gabinho, eu não era Leila, filha da Ruth, eu não era Leila, esposa do Gabriel, eu era a Leila, que era todas essas outras coisas. Porque antes eu sempre eu não conseguia olhar pra mim não sendo uma outra coisa que não fosse só eu mesma, entende? Ficou até confuso, mas entenderam. Entendi. Então, me proporcionar isso foi o maior presente da minha vida. Presente. E por que eu gosto de me apresentar como mãe? Porque se eu não tivesse sido mãe, tanto do Gabinho quanto da Bia, porque a Bia também me causou transformações profundas. Eu só fui atrás da minha história de doação porque a Bia chegou. Foi um gatilho do bem a Bia na minha vida. De novo, tudo que nos acontece é para nos levar por mais. Exatamente, porque comecei a respeitar a história dela. Respeitando a história dela, falei, caraca, e a minha? Tô respeitando a da minha filha, não consigo nem olhar pra minha história. Por quê? O que tem dentro de mim que eu não tô sabendo que tem? Porque a minha mãe, Dona Ruth, tentou me contar várias vezes a minha história. E até os 36 anos, eu nem sabia o que tinha acontecido. Tudo isso que eu contei pra vocês agora, o que ela falou... Não ouvia, entrava no ouvido eu não ouvia. Eu falava, me basta o que eu sei. Eu sempre soube que eu era filha, que tinha nascido pela adoção, mas eu nunca quis olhar pra isso. Então eu passei 36 anos da minha vida achando que eu era muito bem resolvida com isso. Olha só como eu fui capaz, como a gente se auto-sabota. Eu me auto-sabotei muito tempo. E aí, quando a minha filha chegou, eu olhei pra história dela. E eu falei, cara, tem uma história aqui também. Eu vou precisar olhar pra isso. E aí, lógico, muita dor, novamente, né? Aí já tinha passado aquele furacão do Gabinho, né? Então, cada nascimento de filho na minha vida me proporcionou uma mudança mesmo, uma virada de chave. E aí eu fui olhar pra isso tudo e, enfim, e tudo isso me transformou. Agora vou lá para um outro lado, mas me surgiu, eu quero compartilhar com vocês. O Robson é engenheiro civil de formação, eu sou advogado e administrador de empresas de formação. Aí o mundo do autoconhecimento nos capturou, a gente foi estudar constelação, renascimento,
e 1 milhão de coisas. E a gente ama convidar as pessoas a fazer o caminho do autoconhecimento, conosco ou sem nosco. O Robson manda clientes para dezenas de outros profissionais, eu mando meus clientes para dezenas de outros profissionais, e a gente acredita assim no caminho do autoconhecimento. Mas eu nunca disse o que eu vou dizer hoje o que eu vou dizer agora do jeito que eu disse, assim. Eu recomendo que todo mundo busque o caminho do autoconhecimento por todas as vias possíveis, mas no mundo dos sonhos, no mundo ideal, seria importante que todos pudessem fazer essa jornada acompanhando-se da psicanálise. Sim. Aquela bem antiga, Sim. bem conservadora, bem básica, porque ela dá um alicerce, ela dá uma solidez. Porque quando eu vou respirar, a respiração vai resolver para mim. Quando eu vou constelar, o constelador vai resolver para mim. Uhum. Quando eu vou numa sessão de hipnose ericksoniana, o hipnoterapeuta vai resolver para mim. E na psicanálise, sou eu comigo mesmo. E isso despertou em mim quando disseste, e na análise eu vou ficar. Exato. Hoje eu fiz uma live às 8 horas da manhã e uma pessoa falou assim, e vocês fazem terapia? Sim. Sim! Né? Eu faço terapia com 3 pessoas diferentes. Um analista, uma bruxinha, tipo, que usa todas essas técnicas que a gente usa, e um coach. Entendeu? Pra gente poder estar ali mordendo, bebendo um pouquinho de cada maneira. E eu adoro, né? Eu voltei agora, falei, a primeira coisa, deixa eu ir lá, ligar pros 3 para poder seguir esse caminho. Então, os terapeutas também fazem terapia. E eu então quero dizer para vocês, se possível for, para todo mundo, se possível for, porque existem circunstâncias, às vezes eu também não dou conta, tem tempo, tem questão de grana. Busque todos os meios para se autodesenvolver, mas não abra mão da psicoterapia clássica, porque ela dá uma base, ela dá uma solidez, ela dá um alicerce sobre o qual é mais sólido crescer. Porque às vezes pode ter um descaminho por aí. E vai testar, né? Eu lembro de um grande mestre, que hoje é um grande amigo, ele falou, vai testar. Faz uma sessão aqui, vai lá na outra, veja esse, vê qual caminho você gosta mais e dê continuidade. Isso. Não dá pra ficar também, a gente fazer uma, né, Marcel, e falar que só existe aquela. Não. Tem que achar o que funciona pra gente. Exato. A gente tem que ser aberto, é isso. Eu acho que tudo que acontece na minha vida hoje só foi possível porque eu consegui, na dor, me abrir. Né? Na e dor muitas eu me pessoas abri. na dor se fecham. Exatamente. Na Exatamente. dor se fecha. Mas me conta aí, agora me interessei um pouquinho mais pelo que tu tens feito de trabalho, né? Sim. Como tu tens ajudado as pessoas, como tu tens passado adiante a tua jornada de vida, as tuas percepções. Vamos lá, eu comecei aí no Instagram, comecei a gravar vídeos, né, como eu já contei aqui. E aí isso foi crescendo, tomando uma proporção. É muito orgânico, tudo que eu faço é orgânico. E aí foi tomando uma proporção muito grande, né? Deixa eu pedir pro pessoal da edição colocar agora o teu Instagram aqui embaixo. Aqui embaixo, não sei. Em algum lugar. Em algum lugar. É @Leila Donária. Tu fala e o pessoal coloca lá. Fica Leila Donária, meu nome. E aí eu comecei a ser convidada na pandemia. Então, eu comecei essa virada na pandemia, né? Profissionalmente falando, para dar palestras. E eu ia gratuitamente, online, na verdade, né? A gente estava na pandemia e isso me possibilitou estar em muitos lugares. Então, normalmente eram universidades. Porque como eu tinha sido professora, tinha muitos contatos. Vem falar de inclusão? E aí eu ia. Vem falar de inclusão? E aí eu ia. E assim eu fiz mais de 50 vezes na pandemia. Normalmente para clínicas, universidades, profissionais mais da área da saúde. E aí, há 1 ano atrás, eu falei, cara, não. Eu preciso começar a fazer isso profissionalmente. Né? Eu vou em tantos lugares e foi difícil para mim também entender que eu podia cobrar pelo trabalho de ajudar as pessoas. Precisei virar uma outra chave nesse momento. E aí eu comecei. Me profissionalizei, abri uma empresa. Falei, não, agora eu vou virar empresária do meu negócio. E aí eu comecei a palestrar em corporações, mercado
corporativo, desde de palestras para instituições financeiras, shoppings, treinamento de funcionários para inclusão, né? Como não ser capacitista recebendo público. Então, hoje eu basicamente trabalho com 3 produtos, um workshop, 2 palestras, falando sobre isso. Eu nunca vendo o meu workshop sem a minha primeira palestra, porque nunca você vai conseguir fazer com que a pessoa entenda sobre inclusão se ela não se sensibilizar. Entende? Então, na minha primeira palestra, eu conto a minha história, né? Eu trago ali todo um contexto da minha transformação, de como você pode fazer melhor. Porque naquela UTI, naquele dia, eu entendi que eu podia fazer melhor, que eu podia fazer mais e melhor. Por isso que me deu aquele tilt que eu falei. Porque eu falei, o que eu tô fazendo? E eu não era uma profissional ruim. Eu era empática, mas faltava alguma coisa. Então, a minha palestra é basicamente sobre isso. Para quem que você vem? De qualquer lugar. Onde tem pessoas... Deixa eu só checar se eu entendi uma coisa. Para fazer o teu workshop, a pessoa tem que ter assistido a palestra. Tem. É uma espécie de pré-requisito. Exatamente. É um pré-requisito. Se a empresa quiser contratar só a palestra, ok. Mas o workshop é uma coisa muito densa. Entende? É meio que um... Como é que eu posso dizer? Eu vou falar isso, ninguém vai querer me contratar. Mas é um tapa na cara, no sentido de... Se você olhar hoje... Eu acho que não vão te empresa. Contratar sim. Porque você já vem dando na cara no próprio Instagram. Vamos te contratar sim. Eu vou dizer melhor ainda. As pessoas certas vão te contratar e as que não são certas não vão te incomodar. Exato. Entendeu? Mas o workshop é um tapa na cara, no sentido assim... Você entende que quando você... Coisas simples do nosso dia a dia. Quando você olha uma pessoa com deficiência e agradece o fato de você ter uma perna porque ela não tem, isso é capacitismo. Sabe, são aquelas reflexões difíceis e complicadas. Por que você continua falando que essa tesoura é cega? E eu tenho uma historinha. Eu tenho um amigo que é cego, deficiente visual. Ele estava na minha casa e a gente estava no churrasco. E eu falei pro meu marido pegou uma tesoura. E aí ele falou... Eu falei, Gá, não pega essa tesoura não, que essa tesoura é cega. E aí o meu amigo que tava ali falou pra mim, eu que estou nesse mundo, não é legal isso. E aí, não, porque você tá virando politicamente correta. Não, gente, a gente tem que entender o que causa dor no outro. Causou dor no meu amigo. Porque quando eu falo que essa tesoura é cega, as palavras têm poder. O que eu tô querendo dizer? A tesoura não tem mais o corte, certo? Não tem mais utilidade. A tesoura não tem mais utilidade. As pessoas cegas não têm utilidade. Por que eu tenho que fazer referência a isso? Vocês estão me entendendo? Sim, então é algo que incomoda muito. Porque a pessoa não vai, de hoje para amanhã, deixar de fazer algo que ela fez a vida inteira. E, de repente, uma menina vai lá... eu tô me achando também, não. Uma menina, não. E fala que... Não é legal ele falar o que ele fala, entende? Então, tem que ter a sensibilização antes. Tem que fazer, tem que entender por que eu tô ali falando aquilo, né? E aí eu falo muito do mercado de trabalho, né? Do que são as cotas. Coisas que incomodam muito, assim, sabe? Olhando para essa pessoa com deficiência. Então, se a pessoa não entrou ali na sensibilização, não... Eu tô aqui imaginando, eu gosto de entrar um pouco no universo alheio, né? Então, uma empresa te contrata para fazer a palestra. Isso. Ótimo. Aí eu tô aqui presumindo que eles botam todo mundo lá na sala. O cara não escolheu a palestra. Aí tu deu a palestra. Aí a empresa oferece o workshop. Mas aí a empresa obriga o workshop ou só vai quem quer? Não, a Às empresa pode, também. É muito importante, até para preparar o seu funcionário, para criar um ambiente. Qual que é a intenção do workshop? É criar um ambiente anticapacitista. É criar tanto com um os ambiente... clientes quanto com novos colaboradores. Exatamente. Tanto com as pessoas que... Diz aí umas empresas que te contrataram, porque essas empresas aí são empresas legais. Vamos reconhecer essas empresas aí. Eu já fiz 27 shoppings do BR Malls. Olha que bacana. Eu já fiz Sicredi, outra empresa que eu não sei como é que é aqui, mas no Paraná. Eu sou do Paraná. Só né? Quero ser mais claro, assim. Por que eu tô pedindo para tu falar? Porque pra gente pegar e criticar empresas que só pensam em dinheiro... Né? Exatamente. E eu que venho do ambiente também, trafego pelo ambiente corporativo, que as empresas querem só fazer coisas para que os seus funcionários vendam mais, produzam mais.
empresas que se preocupam em dar um olhar, que eu vou usar a expressão mais amorosa aos seus colaboradores e que, em princípio, não vão ganhar nada diretamente com isso, isso já tem muito mérito, acho que merece ser reconhecidas. Sem dúvida. Então, nós já temos duas aí. Que mais tu te lembra? É que, normalmente, eu agora tô vindo para São Paulo, mas eu ficava muito no Paraná, né? Agora ela tá vindo pro Resiliência Humana. Exatamente. Agora eu tô vindo para São Paulo. Em que cidade tu mora no Paraná? Londrina. Cidadão. É pertinho. Conhece? Pertinho. Interior. Eu gosto muito de lá. Mas eu tô gostando muito de São Paulo também. Olha só. Mas é muito perto, né? A ponte aérea é bem fácil, então tô sempre aqui agora. Muito bem. E eu ia pedir, tu começou a falar disso, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre inclusão. Eu ia falar um pouquinho mais do conteúdo que tu entrega. Vamos lá. Uma ou duas reflexões acerca de inclusão que tu acha que nós podemos deixar aqui já para as pessoas fazerem a respeito. Por que a gente tem que falar sobre inclusão ainda? Porque existe exclusão. Se não existisse exclusão, eu não precisaria estar aqui falando de inclusão. É o pertencer, né? Exatamente. É muito comum, né? Eu hoje vivo as duas realidades. Hoje eu estudo isso, eu sou profissional, mas eu também vivo a prática dentro da minha casa. Então, a inclusão, ela existe no papel, mas na prática ela está longe de acontecer. E você sabe que eu quero falar de inclusão hoje, que eu acho que é a coisa mais importante, assim, no meu olhar. Você pode ter, vamos pegar uma escola. Você pode ter uma escola que tenha todos os recursos necessários. Que seja uma escola acessível, que tenha os suportes adaptativos para todas as crianças. Vamos pensar no mundo que não existe, no mundo ideal. Ela tem tudo o que é preciso para aquela criança de coisas materiais, certo? Mas, se sabem qual que é o mais importante, o que é essencial, se naquele lugar tiver tudo isso e não tiver ali pessoas que querem fazer a inclusão acontecer, a inclusão não vai acontecer. Sabe por quê? A gente chama isso de barreira atitudinal. Essa barreira atitudinal é a mais difícil. E é a que mais a gente enfrenta. Então, eu vou dar um exemplo, assim, muito, muito básico. As pessoas, elas nasceram e cresceram. Nós, aqui, vamos pensar. Nós, crianças. Eu, por exemplo, quando via uma pessoa com deficiência na rua, hoje a gente vê muito mais. Antigamente, a gente via muito menos. Às vezes, a minha mãe, sem querer, por conta de educação, falava, não fica perguntando. Não é para ficar olhando. É ou não é? Com certeza. Ou seja, quando eu via uma pessoa daquele jeito, o que eu fazia? Ignorava. Excluía. Não é o que a gente aprendeu a fazer? A gente nasce, porque o capacitismo ele é estrutural. A gente nasce... Isso vem de muito tempo, pensando assim. Essas crianças... Gente, há muito pouco tempo atrás, se a gente for olhar a luta dessas pessoas, nos Estados Unidos, essas pessoas não podiam, em 1960, ali atrás... frequentar uma sorveteria. Se essa pessoa estivesse numa sorveteria e um de nós, pessoas típicas, nos incomodássemos, era só ligar para a polícia que a polícia tirava aquela pessoa daquele lugar. Então, a inclusão, né, ela começa a acontecer a partir dessa revolução, né, a partir das pessoas começarem a olhar para isso, mas ela só vai de fato acontecer se tiver acessibilidade, se a gente tiver todos esses recursos necessários, mas mais do que isso, se as pessoas tiverem empatia e entenderem que é necessário equidade no mundo. O que é equidade? Deixa eu te provocar. Ai, pode provocar, meu Deus. Eu ia dar um outro rumo. Se deixar, rumo, eu vou falar. Eu ia dar um outro rumo. Eu ia te perguntar de outro jeito, mas tu me deu uma deixa. E se eu te dissesse que algumas pessoas excluem porque são empáticas demais? Concordo. Tu sabe que eu concordo. Eu tenho que me esforçar.
Porque dói em mim ver alguém especial. Então. E eu ignorava, não olhava, não me aproximava, porque eu não suportava a dor. Até eu entender, porque eu me achava uma má pessoa. Até eu entender que era porque eu era empático demais, demandou um tempo. E foi com o presente da minha sobrinha, a Beatriz e a Bibi, que ela tinha hemangiomas e se machucou muito. Uhum. E hoje ela está toda bonitinha, toda ajeitadinha das cirurgias plásticas. Mas até eu entender que não era nada com ela. Até eu entender que eu a amava sim. E que eu me importava sim. E porque eu me importava, era difícil para mim tomá-la nos meus braços machucadinha enquanto bebê. Demorou um tempo. Eu Porque concordo. eu fui te ouvindo, eu estava te ouvindo. Uhum. E eu fiquei pensando que sim, tem motivos diversos. Mas muitas vezes nós acusamos, atacamos e criticamos quem exclui e não vemos que às vezes por detrás da exclusão tem uma incapacidade, que era a minha, de lidar com a dor de ver a dor do outro. É a dificuldade do diferente. Por isso que a gente precisa se aproximar do que é muito diferente da gente. Eu fui obrigada a me aproximar, certo? Eu fui mãe. Mas sabe como que a gente acabaria com tudo isso? Com a convivência. Hoje, como é que você olha para sua sobrinha? Completamente? Normal. Porque você convive? Convivi muito tempo, aquilo foi normalizando. É isso, é o diferente assusta. O diferente, ele é difícil num primeiro momento. Eu concordo com certeza, mas aí é uma conversa um pouco mais para o Robson. Eu tenho hipótese, Robson, que eu não sei bem assim, mas que às vezes é o que eu chamo de existência pré-concepção, sabe? De algumas dores que eu trago na alma. De lá de trás. De eu não sei bem onde, porque é mistério. E alguma coisa que a minha alma experimentou, vivenciou, ou a minha mente não tem tanta defesa, porque algumas pessoas é tão fechadinha que não sente tanto a dor do outro, ou é dor da alma. Porque não é pouca coisa assim o que desperta, sabe? E é dor. Sim. Dói. Eu imagino. Porque agora a conversa vai ficar boa e nós temos que acabar. A gente Porque faz Vamos ter que fazer outra. Agora, faz uma live, dá outro jeito. agora eu quero te convidar Uhum. a ajudar a nós incluirmos os excluidores. Eu faço muito Boa. esse trabalho nas minhas lives. Sim. Todo mundo fica falando assim, os narcisistas, os abusadores, E quem é que vai cuidar desses caras? E eu falo, é esses que a gente precisa. Porque tu sabe que a gente começa a fazer campanhas e levantar bandeiras, eu acho que precisa por um tempo para ampliar a consciência, mas daqui a pouco os excluidores, aqueles que não conseguem olhar pro Gabinho, E tem muitas pessoas. eles vão ser os excluídos. Eles vão ser as más pessoas. Olha que louco isso. É louco mesmo. Eles vão ser os maus feitores. É por isso que a gente precisa, de alguma maneira, chegar nessas pessoas e trazer o que é difícil para a consciência. Por que é difícil? Tem algum motivo. Isso que eu tive que fazer sozinho, porque eu me sentia uma má pessoa, tem gente que não consegue fazer. Exatamente, a gente precisa ajudar essas pessoas. Por que é difícil para você olhar para isso? Ele é um ser humano como você, ele tem direito de pertencer como você. Mas quando, mas quando tu tá dizendo isso, tu tá criticando essa pessoa, percebe? Por que tu olhando assim? Ele é que nem e aqui com todo carinho, ele não é que nem. Não, ele é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente. Mas ele é ser humano, igual. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Mas é educar, é educação, eu acho. É educação no sentido de trazer a questão para a consciência, para que a pessoa possa se abrir à inclusão. É uma abertura. Mas eu acho que tu disse, à medida que os pais de crianças especiais, com dores, com dificuldades,
se animem a sair de casa com as suas crianças, porque não se tirava de casa. Exatamente. Um pouco porque a sociedade criticava, um pouco porque eu não queria que vissem meu filho com problemas. Sim. À medida que a legislação, com as cotas, coloca no meu lado, no trabalho, uma pessoa especial, eu vou fazendo as pessoas aprenderem a lidar com as dores que os especiais suscitam em nós. Sim. Porque eles suscitam dores. Eu tô falando de mim, eu nunca maltratei ninguém, mas era difícil para mim, sabe? Ficar. Porque você cresceu. Olha só, a gente cresce achando que a vida daquela pessoa vai ser uma vida muito difícil, que a vida daquela pessoa vai ser uma vida infeliz. Quem deseja ter uma deficiência? Um pouco é isso. É isso, ninguém deseja. É uma mistura de pena, né? Você Tanto olha... olha que legal, assim, isso aqui não acaba nunca, não vai acabar. Eu cresci a infância sendo... A minha infância, eu tinha o irmão de um amigo com síndrome de Down. E eu nunca tive dificuldade com os portadores de síndrome de Down. Porque eu brincava com o Maurício, eu lidava com o Maurício mesmo quando Era ele tinha conhecido crise. pra você. Era conhecido. E aí, Não era diferente. E talvez o que está vindo na minha cabeça é assim, a gente precisa dar o conhecimento, mas a gente também precisa pôr essa convivência. Exato, gente. Que as cotas são importantes. Exato. O fortalecimento dos essa pais. convivência que vai abrir um pouco Exato. de ficar mais leve para todo mundo. Exatamente. Porque esconde. E aí fica cada vez mais difícil de lidar com tudo isso. Exatamente. Muito bem. E são muitas pessoas, não são? São 15% da população mundial. A gente não tá falando de uma minoria. Chamam de minoria. É uma imensa muita gente, eu nunca minoria. imaginava. Que tem algum tipo de especialidade. No Brasil, a gente tá ainda com dados antigos. Mas se falava em 24%, a gente sabe que não é, né? Que é menos. Mas deve girar em torno de 10% a 15% também. Cara, isso não é minoria. O que é minoria? Minoria é 0,00. Não é? 15% não é minoria. Né? Leila, querida, o tempo nos comeu por uma perna. Foi uma alegria tê-la conosco. Obrigada. Mas a gente não vai terminar sem te fazer a pergunta que fizemos para todos, né? E a pergunta é: por que valeu a pena estar aqui conosco? Valeu a pena por vários motivos. Por conhecer duas pessoas sensíveis, capazes de se abrir à inclusão. Valeu a pena porque, por meio da minha história, talvez eu possa inspirar pessoas a olharem para o diferente, a olharem para os seus filhos que não foram aqueles que nós idealizamos, mas que são os seus filhos reais e que estão aí esperando a sua aceitação para poder ser quem se é. Porque vida é. Já pode vir trabalhar aqui. Robson Amushi, por que valeu a pena? Primeiro também por conhecer você e revê-lo, por conhecer a Leila pessoalmente. Um dos meus talentos pelo livro Descubra Seus Pontos Fortes, da Galo, porque eu sou certificado, um dos coaches certificados é a inclusão. Se vocês for perceberem o Resiliência Humana, é a inclusão de vários temas e várias pessoas e várias formas. Então, valeu a pena por você estar levantando esse caminho e poder levar para o mundo, por me lembrar dessa inclusão e por eu poder assumir a minha verdade e ser diferente de todo mundo e não ter vergonha disso. Cara, para mim valeu a pena para eu entender que falarmos mais de inclusão é um grande meio, um grande veículo, um grande instrumento de nós ajudarmos as pessoas a se renderem ao Vida É. Porque o que eu percebo agora que não incluir é uma grande discordância da vida como ela é. Com certeza. Então, perfeito. Dar espaço para a inclusão é ajudar as pessoas a fazer um processo de rendição à vida como ela é. Falar de inclusão é um jeito das pessoas, enfim, respeitarem o que eu chamei mais tarde de lei magna, né? Porque são 9 leis da vida e a lei magna é vida é. Ai, ai. Sabe por que valeu a pena também? Porque vocês praticamente me constelaram. Porque foi maravilhoso. Foi uma sessão terapia, eu achei.
Obrigada. A gente já escutou isso. É isso que eu ia dizer, Robson. Não sou a primeira, então. Bom, meus queridos, muito obrigado, Leila. Obrigado, Robson. Muito obrigado mesmo. Obrigado a quem nos ouviu. Este foi mais um episódio do Vida É. Ó, curte aqui embaixo, comenta, manda aí um link para mais pessoas. Nos ajuda a levar esse trabalho para que mais pessoas possam se render à vida como ela é. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.